Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Oportunidade de poder ler, de estudar, de falar das coisas do Senhor. E, irmãos, eu não queria falar não. Mas olha, as coisas que nós estamos vivendo aqui, nesse ministério, a palavra que nós temos recebido desse altar, irmãos, tem sido palavras que têm provocado em nós, sabe, uma reflexão e uma vontade, um desejo de estar cada vez mais perto de Deus. Irmãos, as palavras, os nossos cultos de intercessão têm sido cada vez cultos mais maravilhosos. O que nós estamos aprendendo, o que nós estamos ouvindo daqui, irmãos, é o que está na palavra de Deus. São pastores, presbíteros, cooperadores, obreiros, zelosos, que estudam, que leem a palavra e que fluem sobre a igreja. E eu convido vocês a todas as sextas-feiras estar aqui. Que não seja só mais um culto, que não seja só mais um lugar para estarmos, mas que realmente os nossos corações, eles estejam desejosos de se aproximar de Deus. Porque as palavras, irmãos, olha, uma por uma, tem provocado em mim uma fome, uma sede do Senhor. E eu creio que não é diferente sobre a vida de cada um de vocês. Nessa sexta-feira nós tivemos uma palavra maravilhosa. E o pastor, ele falava sobre nós nos aprofundarmos, né? Nós mergulharmos nas águas do Espírito Santo. A palavra falava que nós não podíamos nos contentar em viver uma vida rasa, né? De ficar só com a água aqui, ó, no tornozelo, de ficar com uma água só no joelho. A palavra falava que a gente tinha que se lançar nas águas do Espírito. E aí no sábado eu ainda estava mastigando essa palavra, e no meu momento com Deus eu falava: Senhor, eu quero mergulhar, porque o Senhor ministrou que aqueles que mergulham encontram a totalidade, aqueles que mergulham encontram um ambiente de poder, de glória, e eu quero experimentar disso. E eu não quero experimentar sozinha, eu quero experimentar junto com a igreja. Senhor, eu começava a clamar e falar: Senhor, move a sua igreja, para que ninguém se contente em ficar com a água aqui no tornozelo. Irmãos, ir na praia é maravilhoso, ficar lá na areia, brincando por bater água gelada nas pernas, mas quando a gente entra e a gente sente o mar nos movendo, é uma sensação diferente. E hoje o Espírito Santo, ele quer falar sobre as nossas experiências com o Senhor. Então, se a igreja me permitir, eu gostaria de dar sequência nessa palavra, porque essa palavra falou comigo. Quando terminou o culto, eu estava conversando ali no cantinho com algumas irmãs. E aí eu comecei a conversar com a irmã Bruna, e nós conversávamos sobre um monte de coisa, e nós falávamos: nossa, que vontade de comer uma coisa diferente, né? Porque eu não sei explicar que eu estou com vontade de comer, Bruna. Eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu ainda não entendi o que é. E aí a Bruna começou a falar sobre comida japonesa. E ela falava para mim: você já comeu comida japonesa? Eu falei: não, nunca comi. E aí ela começou a falar: Desirê, é maravilhoso. Não, você não está entendendo, Desirê, é uma comida assim, meu Deus, gostosa demais. E aí, quando ela falava da comida japonesa, o olho dela começava a brilhar, irmãos. Olha, eu acho que aquele olho nunca brilhou tanto, hein, Henrique? Pega a visão. E ela falava da comida japonesa, dizia: aquela experiência maravilhosa, você tem que provar. E aí ela começou a falar o nome dos pratos, e eu fiquei: meu Deus, eu já ouvi muita gente falar de comida japonesa, mas não assim, que despertou em mim uma vontade de comer. Até marcamos que ela vai me ensinar a comer comida japonesa. E eu fiquei pensando: olha que interessante, né?
um dia, aí ela falava assim para mim, Desirê, mas eu preciso falar, que comida japonesa é gostosa, mas também é bem cara. Você vai ter que investir, né, um dinheiro aí, porque não é barato, mas vale a pena pagar o preço. Irmãos, eu não sei se vocês já comeram comida japonesa, eu não sei se entre nós existem pessoas que já viveram essa experiência e pode confirmar que é boa, mas a maneira como ela falava dessa comida despertou em mim uma vontade de conhecer. E ela falou com tanta propriedade que eu falei, nossa, eu estou disposta a pagar o preço. E é interessante porque ela precisou de um dia que ela teve coragem de falar, hoje eu vou investir, hoje eu vou me permitir, hoje eu vou pagar o preço desse prato e eu quero experimentar e ver se é bom. E quando ela provou uma única vez, foi suficiente para todas as vezes que ela falava da comida japonesa, via o brilho nos olhos. Sabe aquela sensação de experiência? Sabe a sensação de você provar algo maravilhoso? E toda vez que você se lembra desse lugar, te leva, sem você perceber, você já está sorrindo, você já está, não, aquele dia. Sabe aquele casal apaixonado que fala, lembra o dia do nosso casamento? Lembra aquele dia, aquela roupa? Não, você lembra da música que tocou? Irmãos, e esse brilho no olhar é o que o Senhor quer despertar em nós hoje. O Senhor quer despertar em nós esse desejo de viver coisas intensas. Quando eu falava com o Senhor, falava, Senhor, por que às vezes nós ficamos nesse lugar, né, de água rasa, por que às vezes nós ficamos nesse ambiente onde nos contentamos só com uma água aqui no joelho, nós queremos mais, e por que às vezes é tão difícil se lançar, se mergulhar nesse lugar? E o Espírito Santo começou a me falar que muitas vezes nós nos contentamos porque nós não queremos pagar o preço de continuar insistindo, o preço de continuar acreditando, o preço de continuar buscando. E às vezes nós nos limitamos ao arroz e o feijão, básico, que também sustenta, mas esse básico não traz aquele brilho no olhar, como falar de uma lasanha, de falar de algo que dá mais trabalho. E quantos conseguem entender que nós não estamos falando de comida japonesa? Nós não estamos falando de comidas, de experiências físicas, mas o Senhor, Ele quer nos resgatar as nossas experiências espirituais. O Senhor, Ele quer colocar em nós, Ele quer devolver em nós o brilho do olhar, porque quando nós falamos de Jesus, nós precisamos continuar acreditando que esse nome tem poder, esse nome não é qualquer nome. Eu não posso simplesmente falar Jesus, Jesus, eu preciso crer que esse nome carrega uma atmosfera diferente. Irmãos, vocês já tiveram um sonho tão gostoso, mas tão gostoso, que você não queria mais acordar? Sabe quando você está sonhando e você percebe que você está rindo, e quando você acorda, você fala, não, eu quero voltar para aquele lugar, que você deseja até fechar os olhos, e você fica buscando na sua mente, não, por favor, eu quero voltar a dormir, porque eu quero voltar para esse lugar gostoso, aquele sonho gostoso. O Espírito Santo, Ele quer te levar para esse lugar. Quando eu orava ao Senhor, o Senhor falava para mim que existe um lugar, irmãos, um lugar onde não existe preconceito, um lugar onde não existe orgulho, um
lugar onde não existe vaidade, um lugar onde não existe rejeição, um lugar onde não existe medo, um lugar onde não existe vergonha, um lugar onde não existe decepção. E aí você pode ficar pensando, eu sei que um dia o Senhor vai voltar e nós vamos para esse lugar, mas eu quero te encorajar a acreditar que esse lugar é para mim, para você hoje. Hoje, nessa terra, irmãos, existe um lugar tão maravilhoso que não existe nada que nos aprisiona. Existe um lugar nessa terra que não existe acusação, e esse lugar é no Senhor. É no Santo dos Santos. Esse lugar é para aqueles que têm coragem de mergulhar na palavra de Deus. Esse lugar é para aqueles que têm coragem de continuar a caminhada. Mesmo quando está difícil, nós precisamos continuar a nossa caminhada. E aí, quando eu orava ao Senhor, o Senhor, Ele me fez lembrar de uma palavra que eu amo falar dela. E ela está em Êxodo 40. Quando eu orava ao Senhor, Ele me lembrava que Ele construiu nessa terra um lugar. Lá em Êxodo 40, nós vamos ver o tabernáculo de Moisés. No versículo 1, vai dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as tuas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e serás santo. Aleluias. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os teus utensílios, e o santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Aleluias. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificará. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e os ungirás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Aí lá no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aleluias, isso aconteceu, igreja.
Esse lugar é real. Então o Senhor, Ele deu uma direção para Moisés: vocês vão construir um tabernáculo para mim. E esse tabernáculo nós vamos dividir ele em 3 ambientes. Então o primeiro ambiente nós vamos chamar de átrio. E nesse ambiente nós vamos colocar um altar de bronze e uma pia. E ele começou a dar ordens e direções para que os sacerdotes pudessem percorrer aquele tabernáculo. E qual que era o propósito do tabernáculo? Era chegar lá na arca, no Santo dos Santos. Então, o sacerdote, ele entrava naquele primeiro ambiente e lá no átrio tinha esse altar de bronze. E o que tinha que fazer nesse altar? O sacerdote pegava animais e ele ia lá e fazia um sacrifício, que era matar o animal para expiar o pecado das pessoas. Então ele ia lá, sacrificava o animal e aquele sangue liberado, ele perdoava o pecado das pessoas, tanto dele, como de todas as pessoas. E quando o sacerdote ele percorria esse altar, depois de fazer esse sacrifício, ele tinha que passar para o segundo ambiente, que era a pia. Mas eu quero te lembrar de algo, irmãos, que quando o pastor Flávio, ele falava que nós precisávamos molhar as nossas pernas lá no tornozelo e eu orava o Senhor falava para mim: Desirê, existe um processo até você chegar nessa profundidade. Você começa entrando na água, batendo essa água aqui embaixo no tornozelo. E ele me fez lembrar desse tabernáculo, porque entrar na presença de Deus, desejar a presença de Deus, precisa primeiro passar pelo processo do átrio, que é o quê? O animal, ele era a confissão dos nossos pecados. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. É nesse altar de bronze que nós precisamos confessar quem somos nós, quais são as nossas dificuldades, o que nós precisamos fazer para melhorar. É nesse lugar que o Senhor, Ele nos convida, igreja, a entrar, porque lá na frente, se você passa por esse tabernáculo, seguindo passo a passo dele, irmãos, você vai experimentar o Santo dos Santos. Mas não é possível nós atravessarmos o tabernáculo direto no Santo dos Santos. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver que existiram pessoas que percorreram esse tabernáculo de maneira errada. E o Senhor não aceitou a adoração dessas pessoas. Porque primeiro nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecadora. Porque primeiro nós precisamos ter a coragem de admitir que nós somos falhos. Porque primeiro nós precisamos reconhecer as nossas misérias, as nossas dificuldades. E eu quero te dizer, igreja, que nada do que nós façamos, nada do que eu faça, nada do que você faça, vai surpreender a Deus. Porque Ele já te conhece. Ele já viu a tua história. Então a nossa parte, o que nos cabe é reconhecer quem nós somos. E quando nós passamos por esse altar, nós podemos atravessar e na pia nos lavar as nossas mãos. E era lá que o sacerdote se santificava. Então depois que ele estava sujo com o sangue, depois que ele trazia o pecado, ele agora buscava a santificação, que era o lavar as mãos. Porque a Bíblia vai falar que o sangue perdoa pecados, mas é a água que traz a santidade. E se você tiver a coragem, aleluias, de passar por esse lugar do átrio, o Senhor, Ele te dá a permissão para atravessar para esse segundo ambiente do tabernáculo do Senhor. E é aí que você entra no lugar santo. A palavra vai falar em Salmos 24, no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo?
o que é limpo de mãos e puro de coração. Então, às vezes você escuta uma palavra tão maravilhosa, tão poderosa, que nós precisamos mergulhar nas águas do Senhor, e você vai falar, mas eu não estou sentindo nada, eu busco esse lugar, eu falo, Senhor, eu quero mergulhar. Você pode falar, mas eu desejo a presença, eu quero mais o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, mas o Senhor, Ele está dizendo que quem vai subir nesse lugar, quem vai entrar nesse lugar, pessoas que têm mãos sujas não podem ver a um Deus que é santo. Por isso nós precisamos passar por esse lugar. E quando nós entramos nesse lugar, nós encontramos 3 elementos, que é o candelabro, os pães da preposição e o altar de incenso. Quando o sacerdote atravessava esse lugar, irmãos, ele via no candelabro, e ali no candelabro tinham as 7 luzes, né? O candelabro, ele tinha 7 luzes, e essas luzes, eles representam 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, quando você busca a presença do Senhor, quando você tem coragem de confessar pecados, quando você tem coragem de se santificar e busca no Senhor, Ele nos dá condições de começarmos a sermos cheios e satisfeitos da presença do Senhor. Do lado do candelabro tinha a mesa onde o sacerdote se alimentava de pães. E esse é o momento em que nós nos alimentamos da palavra do Senhor. E quando nos alimentamos da palavra do Senhor, nós atravessamos para o outro lugar que ficava mais à frente, que era o incenso. E o incenso, irmãos, é a nossa adoração. Irmãos, às vezes nós falamos das coisas do Senhor e elas parecem tão comuns. Às vezes nós tratamos as coisas do Senhor como só mais uma coisa. Às vezes nós perdemos a capacidade de entender, de discernir que as coisas do Senhor são santas, são poderosas, são para mim, são para a igreja. E às vezes nós estamos vindo à igreja e nós estamos tratando as coisas como só mais um culto, é só mais um louvor, é só mais uma experiência, é só mais uma coisa. Mas o Senhor, Ele está nos convidando a nos levantar e a buscar as coisas santas, a tratar as coisas do Senhor com a santidade que elas merecem. Nós não podemos mais continuar nessa vida rasa, achando que tudo bem, é só um candelabro, é só uma arca, é só um louvor, é só uma palavra, é só mais uma sexta-feira, é só mais um domingo. O Senhor, Ele está despertando a sua igreja, porque Ele quer descer fogo dos céus, Ele quer ver uma igreja avivada. E quando levanta um profeta do Senhor para falar que existe um lugar de santidade, a igreja não pode achar que é só mais um lugar. A igreja precisa desejar esse lugar, essa experiência. Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero atravessar esse tabernáculo e encontrar lá na frente o Santo dos Santos, que é o lugar onde o Senhor começa a falar comigo e com você. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você se rasgou diante de Deus? Quando foi a última vez que alguém falou da palavra do Senhor e isso provocou em você uma sensação de alegria, de prazer, um desejo de alcançar esse lugar? Será que a apostasia, será que a frieza espiritual já não entrou no coração de muitas pessoas? Porque nós falamos das coisas do Senhor e às vezes é só mais um ambiente, é só mais uma coisa. Mas eu garanto para você que se você desejar viver, resgatar essa experiência, se você desejar pagar o preço de chegar lá no lugar onde está a arca do Senhor, onde está a presença do Senhor, você nunca
nunca mais vai querer sair desse lugar, porque esse lugar carrega uma atmosfera que você não vai encontrar no mundo, que você não vai encontrar essa experiência numa comida, numa roupa, num lugar. Não existe um ambiente mais poderoso para se estar do que na presença de Deus. E o que o Espírito Santo quer dizer? Você está orando incansavelmente até alcançar esse lugar? Ou você já se conformou com a sua água aqui, ó, na cintura? Ou será que você já se conformou? Olha, Senhor, eu já orei, já confessei pecado, já me santifiquei, já li a Bíblia, já adorei. Aqui tá bom. E aí você entra nesse lugar santo e daqui a pouco você fala, tá bom, já deu para mim. Ah, irmãos, lá na frente está a arca do Senhor. Lá na frente o Senhor quer falar com a sua igreja. Lá na frente o Senhor quer te exortar. Lá na frente Ele quer te dar respostas que nós não tínhamos. Mas aí a gente se limita, aqui tá bom, Senhor. Tá bom, e aqui já é o suficiente. Glória a Deus, aleluias. Oh, Espírito Santo, derrama, Senhor, o teu azeite sobre a tua igreja. Esse lugar é para mim, para você. Nós não podemos nos conformar em parar somente com a água aqui, ó. Espírito Santo de Deus, move-se no meio da tua igreja. O Senhor quer resgatar dons espirituais. Sabe aquela resposta que você perguntou para Deus? É lá, no Santo dos Santos que Ele vai te responder. Sabe aquilo que você clamou? Sabe aquele filho? Sabe aquela situação que você falou, não tem mais jeito? É lá no Santo dos Santos que você vai resgatar. Então tenha a coragem de percorrer esse tabernáculo. Tenha a coragem de buscar o Senhor. Ah, Espírito Santo, e eu amo falar do tabernáculo de Deus, porque quando eu comecei a estudar o tabernáculo, e eu vi a maneira como os itens estavam dispostos, irmãos, se você puder, coloca aqui, eu pedi até para os meninos do som colocar a imagem do tabernáculo. Quando você entra no primeiro ambiente, você vai encontrar no átrio, você vai encontrar os itens dispostos, irmãos. Não foi por acaso que o Senhor fez dessa maneira. O tabernáculo não foi por acaso que é uma cruz. O nosso Jesus morreu numa cruz, irmãos, não foi por acaso. Será que a igreja realmente acha que o tabernáculo é só uma coincidência? Será que a igreja acha que a maneira como os itens estão dispostos é só uma coincidência? Igreja, o Senhor, o véu já se rasgou. Antes, as pessoas precisavam de um sacerdote para expiar pecados. Antes, as pessoas não tinham o privilégio que nós temos de entrar no lugar santíssimo. Mas você e eu podemos entrar. E se vocês quiserem, isso pode ser agora. Você não precisa chegar na sua casa. Se você quiser, você pode experimentar esse lugar agora. E você precisa ter coragem de mergulhar. E o Senhor, Ele quer fazer com que a gente mergulhe nesse lugar. Ele quer se apresentar lá na arca. Irmãos, presta atenção. Ah, Espírito Santo, eu fico imaginando Deus falando para você, vem, eu tô aqui, ó, vem, caminhe até mim, saia daqui desse lugar, caminhe que eu tô aqui, e nesse lugar eu quero te abraçar, nesse lugar eu quero fazer coisas grandiosas. Tenha coragem, venha igreja, venha até mim. Então por isso eu te convido, ore incansavelmente até que o Senhor te responda. Por isso eu digo para você, medita na palavra do Senhor. Quando foi a última vez que você pegou a sua Bíblia e leu as Sagradas Escrituras? Por isso eu quero te convidar, trata o seu pecado com severidade. Não fique aceitando, tá tudo bem.
O Espírito Santo, Ele quer nos lavar, nos santificar. Não importa de onde você caiu. Resgata o primeiro amor. Resgata o primeiro amor. Repreenda essa frieza espiritual, onde é só mais um culto. Tem todo dia. É só mais um culto de homens. É só mais uma célula de jovens. Não, não, não. É mais uma oportunidade para chegarmos no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti o fato de abandonares o teu primeiro amor. Aconselho que lembres de onde caístes e retorne à prática das primeiras obras. Aconselho, é o Senhor falando com a igreja. Lembra de onde você caiu e eu te aconselho a voltar para as práticas das primeiras obras. Não pode ser só mais um ambiente, irmãos. Não pode ser só mais um dia, só. Não, não, não. Trata com a reverência, com a santidade que as coisas do Senhor merecem. Trata com amor. O que você se comprometeu a fazer lá atrás, que hoje você já não faz mais? Porque tudo virou problema, porque tudo virou razão para desistir, porque tudo virou motivo para não fazer, porque eu estou ocupado demais, então orar já virou segundo, terceiro, quarto plano. Espírito Santo, Ele quer repreender essa frieza espiritual. Por isso eu te convido a se colocar de pé. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós entramos nesse lugar de frieza espiritual. Mas o Senhor, Ele nos lembra. Se você quiser, eu te levo para esse ambiente onde a culpa não vai te alcançar. Se você quiser, eu posso te levar para um lugar onde a violência não te alcança. Se você quiser, eu te levo para um lugar onde não existe decepção, onde não existe medo, onde não existe vícios, onde não existe lutas, onde não existe dor, onde não existe nada, nada, nada. Eu te coloco debaixo das minhas asas, eu te fortaleço, eu quero te levar para esse lugar do Santo dos Santos. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido a fechar os teus olhos e buscar em Deus, buscar no Senhor esse lugar. Onde foi que nós deixamos o primeiro amor? Por que as coisas já não estão mais fazendo sentido? Por que eu já não tenho mais prazer em fazer? Por que de repente um culto só virou mais um culto? O que aconteceu dentro de você que não fez mais com que você desejasse com todo o seu coração estar na casa de Deus? Espírito Santo vai começar a revelar aqui. Agora o Espírito Santo está colocando no seu coração. Ele está te levando para esse lugar. Aleluia, o Espírito Santo está te levando para o lugar da adoração. Ele está te levando para as obras, para o tempo do primeiro amor. Quando você tinha prazer em servir, quando você tinha prazer em ajudar, quando você tinha prazer em estar. Ele quer te levar para esse lugar onde você chamava o Senhor de papai. Há quanto tempo você não chama mais o Senhor de pai? Em nome de Jesus Cristo, igreja, eu te convido agora. Busque esse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto o louvor vai clamando, aleluias, eu te convido a ir adorando, a ir dando glória e dizendo: Senhor, eu quero alcançar esse lugar de santidade. Eu quero ter experiências com o meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluias.